Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Homer Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje eu vou responder as perguntas que você enviou pelas nossas redes sociais, então vem comigo. Pessoal, nós recebemos várias perguntas aqui no YouTube, no nosso e-mail, no Facebook, no Instagram. E aqui a nossa equipe fez uma seleção, eu ainda não vi essas perguntas, então eu vou responder algumas delas. E se você tiver alguma dúvida sobre exame da OAB, pode deixar o comentário aqui embaixo, tá bom? Já peço que você também deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço tá aqui embaixo. Vamos lá, pergunta de número 1. Ana Beatriz Costa. Professor, com o momento que estamos vivendo agora e o adiamento das edições do exame da ordem esse ano, você acha que é o momento de começar a pensar na ideia de fazer uma prova 100% online? Ou ainda é algo muito distante a ser discutido? Ana, muito interessante a sua pergunta. Existe já um estudo dentro da própria OAB sobre uma prova do exame da ordem 100% online. Mas ainda é um estudo muito inicial. Eu acho que tecnologicamente a gente ainda não está preparado para isso. A gente consegue ver isso justamente durante essa pandemia, né? Aquelas pessoas que estudam em escolas particulares, em faculdades particulares, estão conseguindo ter as suas aulas. Aquelas pessoas mais simples, mais humildes, né? Estão sem estudar durante essa quarentena. Então a gente ainda tem um abismo, uma diferença muito grande entre classes sociais aqui no Brasil. Eu não acho que isso vá acontecer nos próximos anos. Uma hora vai acabar acontecendo, mas eu imagino que a gente tenha aí uns bons 5 a 10 anos, pelo menos pela frente, para que isso venha acontecer. A curto prazo, sem chance disso acontecer, ok? Felipe Mendonça. Na sua opinião, o que precisa melhorar no exame da OAB para ser uma prova mais justa? Para mim, algumas questões são feitas na intenção da gente errar mesmo. Eu acho isso muito injusto. Felipe, a prova do OAB, em alguns aspectos, ela sim é injusta. Mas olha só, na primeira fase é uma prova objetiva, né? Então você tem 80 questões, cada uma tem 4 alternativas. No meu entendimento, a injustiça na primeira fase tá quando a FGV elabora mal uma questão errada, que tem 2 alternativas corretas, ou então não tem nenhuma que é correta, tem uma interpretação ruim e ela não anula essas questões, né? Isso acontece direto. Frequentemente, toda edição do exame tem alguma questão que foi mal formulada e a FGV acaba não anulando. Isso, no meu entendimento, é sim uma injustiça. Mas fora isso, a primeira fase da OAB até que ela tá bem tranquila aí em relação a ter questões que correspondem com a legislação. Já a segunda fase é mais complicado. Porque a segunda fase, por ser uma prova discursiva, isso depende de um corretor analisar a sua resposta. E às vezes você tem 2 pessoas que tiveram respostas idênticas, um corretor vai analisar e dar uma pontuação, outro corretor vai analisar e vai dar outra pontuação. Aí sim a gente tem algumas injustiças mesmo, mas os recursos contra a prova estão aí justamente para resolver isso. O que eu acho que poderia melhorar essa situação? Se o Poder Judiciário intervisse mais nisso, né? Atualmente a gente tem uma jurisprudência do STF que é muito rígida e o Poder Judiciário não gosta de entrar na análise dessas provas, tá? Talvez se o Poder Judiciário agisse mais nesses casos, essas injustiças elas iriam diminuir. Ricardo Magalhães. Eu acabei de me formar e quero muito fazer concurso público, mas a necessidade da carteira da OAB também é uma realidade. Você acha que dá para estudar para concurso e para o exame ao mesmo tempo? Ricardo, essa é uma pergunta muito frequente feita por alguns alunos, né? Assim, a grande parte dos meus alunos lá na faculdade, eles querem concurso público, né? A gente pode pegar aí pelo menos uns 70% querem concurso público, a maioria na área da segurança pública. Agora, assim, dá para estudar ao mesmo tempo para o exame da OAB e para concurso? Até que dá. Só que você nem vai conseguir estudar bem para o exame do OAB e nem vai conseguir estudar bem para o seu concurso público, porque o edital é bem diferente dos dois, né? O exame do OAB tem 17 disciplinas. Quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, para a área de segurança pública, você vai ter direito penal, basicamente, processual penal, e alguma coisa de administrativo, constitucional, alguma coisinha assim. Então é realmente bem diferente. A minha sugestão é que primeiro você faça o exame do OAB, consiga essa aprovação, que aí depois você vai conseguir se dedicar adequadamente a esse concurso público, né? A gente tem um caso, por exemplo, de um professor, até já falei aqui, um ex-professor que eu tive, que ele passou no concurso para juiz,
para a magistratura e reprovou na OAB. Aí, claro, depois ele fez novamente, foi aprovado no exame da OAB, mas justamente porque ele estava estudando ao mesmo tempo para as duas coisas e não conseguiu fazer bem feito o exame da OAB. Mas então a minha dica é, tenta fazer primeiro a OAB e depois vai se dedicar adequadamente para o seu concurso. Jordana Lopes. Professor, eu fico muito perdida na hora de marcar o vadimeco. Já vi vários vídeos, mas mesmo assim, na hora de fazer sozinha, eu me embaralho toda. Tem alguma dica infalível para poder me ajudar? Jordana, eu já gravei um vídeo, inclusive no canal, falando sobre isso. Vou gravar mais vídeos também, é um assunto também que gera muitas dúvidas. A marcação do vadimeco, ela tem que ser feita de forma estratégica, ela depende muito de qual disciplina que você vai utilizar. Mas só algumas dicas rápidas. Em primeiro lugar, você pode sublinhar, você pode utilizar marca-textos coloridos, você pode utilizar clipes coloridos, você pode utilizar separadores de códigos impressos por editoras, você pode fazer simples remissões a artigos. Você não pode fazer bolinha, fazer triângulo, colocar setinha, escrever comentários, nada disso. Agora, claro, você vai ter que usar estratégia, né? O que eu sempre indico? Você marca de uma cor e usa clipes da mesma cor para você marcar aqueles artigos que servem de fundamentação para as peças jurídicas, né? Por exemplo, lá no Direito do Trabalho a gente tem contestação que está previsto no artigo 487. Você pode, por exemplo, marcar de marca-texto amarelo todos esses que são fundamentos de peça e também colocar clipes amarelo naquela página. Se você está fazendo, por exemplo, um próprio Direito do Trabalho, você pode marcar de uma cor específica teses do reclamante, de outra cor teses da reclamada, de uma outra cor teses de direito material e de uma outra cor teses do direito processual, por exemplo. Lá no seu índice remissivo, você pode marcar aquelas teses que são mais cobradas, mais recorrentes. Então você tem que utilizar realmente essa estratégia nessa definição das cores, principalmente, que você vai utilizar, tá bom? A gente ainda vai gravar mais vídeos falando especificamente sobre esse assunto. Isadora Barbosa. Eu já fiz a prova 2 vezes e das 2 passei para a segunda fase, mas reprovei depois. Nas 2 tentativas eu deixei a peça por último porque sempre me garantiram que era melhor, mas agora eu estou cogitando mudar. O que você me aconselha? Acha que isso pode fazer alguma diferença? Isadora, em primeiro lugar, as 2 vezes que você fez não deu certo no seu caso. Então compensa fazer uma tentativa? Compensa. O que eu acho? Eu sempre indico para os meus alunos, sempre comece pela peça, só depois que você terminar a peça que você vai para as questões. E a minha sugestão é nem leia as questões antes de terminar a peça. Porque olha só, você tá lá fazendo a peça, aí bate a curiosidade. Vou dar uma lida ali na questão de número 1 para ver qual que é o assunto dela. Aí você lê a questão de número 1, aquilo fica na sua cabeça e acaba te atrapalhando a fazer a sua peça. Então faz o teste no seu simulado, tá? Faz um simulado desse jeito. Pega a prova, lê a peça, faz o esqueleto dela, que você não vai fazer rascunho, a gente também já falou sobre isso aqui, faz o esqueleto, faz toda a peça. Terminou, vai para a questão 1, faz ela, não lê as próximas, faz a 2, depois a 3, essa é a melhor forma que você tem para fazer, tá bom? Faz o teste, depois comenta aqui embaixo se você gostou dessa estratégia. Magno Neto. Me passe dicas de incentivo para um aluno do 8º período que não tem intenção nenhuma de ser advogado e nem de fazer a prova da OAB. Magno, complicada essa dica que você está pedindo, hein? Então, olha só, tem muita gente que faz o exame da OAB não para advogar. Se você vai fazer alguns concursos públicos, como por exemplo a magistratura, o Ministério Público, você vai precisar da inscrição, em regra, você vai precisar da inscrição no exame da OAB. Então, talvez essa seja a motivação que você esteja buscando. Agora, tem vários alunos que por exemplo, eu sou professor de muitos policiais militares. E aí quando eu falo para eles fazerem o exame do OAB, a maioria me responde: mas eu sou militar, eu não posso advogar, para que eu vou fazer essa prova? Eu sempre respondo o seguinte: você ainda é militar da ativa, mas quando você aposentar, for para reserva, aí você vai poder advogar. Não pode pensar somente hoje, no hoje, tá? Pensa daqui 20, daqui 30 anos. E se você muda de ideia depois? Vamos supor que daqui 20 anos, quando você for se aposentar, você não fez o exame da OAB ainda, você vai ter que fazer uma nova faculdade praticamente para poder aprender novamente o direito, para poder fazer o exame. Então aproveita que você tá no 8º período aí, tá terminando a prova, já faz no 9º período logo, já consegue resolver essa aprovação. E aí depois, futuramente, você acaba pensando o que você vai fazer da vida, tá bom? Essa é a minha dica para você. Guilherme Ramos. O curso à distância tem a mesma qualidade que o presencial? Por exemplo, na hora de tirar dúvidas, correção de peças?
etc. Guilherme, a gente está passando por uma pandemia que ninguém nunca viveu e uma quarentena que foi muito interessante para a gente entender se o curso de Direito poderia ou não funcionar à distância. Antes dessa pandemia, eu era completamente contrário ao curso de Direito 100% à distância. Hoje eu já estou começando a mudar de ideia. A gente ficou praticamente 4 meses trabalhando à distância, então eu que sou professor, eu ministrei aulas à distância, os meus colegas professores também. A gente está tendo um retorno muito positivo dos alunos. É claro que é uma situação atípica, né? Eu não sei como que isso funcionaria numa situação regular. Por exemplo, hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, eu ministrei uma aula de prática jurídica. Então eu pude mostrar para os meus alunos eu elaborando uma petição no meu computador, eles acompanhando de casa, inclusive eu filmando o meu Vademecum, eu mostrando como que eu pesquiso no Vademecum. Isso numa aula presencial é mais difícil, porque eu não conseguiria mostrar para eles eu olhando no meu Vademecum ali. Então, o curso à distância tem também as suas vantagens, né? Mas tem uma grande desvantagem, que ele dificulta muito a discussão, e a discussão no curso de Direito é muito importante, principalmente ali nos períodos iniciais, né? Os debates são muito importantes, e a distância acaba não funcionando muito bem, tá? Mas, enfim, eu ainda não tenho hoje eu não tenho a minha posição formada sobre se é vantajoso ou não, mas eu acho que a gente está caminhando e essa experiência da pandemia serviu para a gente pelo menos verificar que é possível, ok? Essas foram as perguntas de hoje. Espero que a dúvida de algum também tenha sido a sua dúvida. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.